E aí, pessoas, vamos para mais um vídeo da série Guia do Brasileirão aqui na QTV. Meu nome é Vitor Hugo, muitos me chamam de VH. Estou aqui para apresentar mais uma equipe que disputará o Campeonato Brasileiro ou o Brasileirão da Série A. Claro, chegou a vez do Flamengo. A equipe carioca com destaque aí na temporada, né, ganhando o título estadual. E com um treinador aí que hoje é um dos mais comentados do futebol brasileiro. Sim, Felipe Luiz é sim hoje considerado já muito cedo, mas não cabe muita discussão de que ele é, no mínimo, um treinador para se acreditar para um futuro próximo. O Flamengo já acredita desde já. São 16 jogos na temporada com 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 33 gols marcados, apenas 6 gols sofridos. Sendo assim, 75% de aproveitamento da equipe do Flamengo no ano de 2025. Na Copa do Brasil, a equipe se junta às 20 equipes que passaram da primeira e segunda fase. O Flamengo está entre aquelas 12 equipes que agora, né, entram na competição, formando 32 equipes na terceira fase da Copa do Brasil, um torneio que o Flamengo participa, né, em paralelo à Série A. No estadual, se conseguiu sagrar-se campeão, sem nenhuma dúvida, né, de que era a melhor equipe da competição, um título aí para o Felipe Luiz, né, para ele começar a sua galeria, né, um treinador que também tem agora a Supercopa, além dos títulos como jogador, né, que foi muito vencedor na sua carreira também. Na Libertadores, a equipe do Flamengo está classificada, claro, diretamente para a fase de grupos, e que na fase de grupos, no grupo C, encara o Central Córdoba, os Deportivo Táchira e a LDU, talvez o mais temido e conhecido das equipes brasileiras. Muitos dizem que o grupo do Flamengo não é dos mais fortes, para não dizer até alguns, né, que é o grupo mais fácil da competição. Eu, como não tive oportunidade de acompanhar muitos jogos do Central Córdoba nem do Deportivo Táchira, não consigo formar uma opinião embasada a respeito, né? Não vou me basear apenas pela menor ou maior tradição das equipes. A LDU, assisti 2 partidas, não me impressionou muito, mas posso não ter assistido as partidas que melhor representam, né, o futebol da equipe, então, sem embasamento, eu prefiro não opinar. Foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de 2024, por isso a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, e atingiu o terceiro lugar com 61% de aproveitamento. O treinador Felipe Luiz, o ex-lateral esquerdo Felipe Luiz, somando partidas da temporada passada, tem 27 jogos no comando do rubro-negro, com 19 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Por que apenas uma derrota? Porque tem partida do Flamengo que ele não esteve à frente, né? A gente sempre está entrando deixando considerar, entrando aqui no perfil dos treinadores, jogos que ele estava sob o comando da equipe. 82% de aproveitamento para um treinador, mesmo considerando o Flamengo uma equipe com bom elenco, etc. Muitos outros treinadores não conseguiram atingir esse número, né? O Flamengo, por isso, também por isso, no caso, acredita muito no trabalho do Felipe Luiz, né, que continua numa linha aí de evolução grande, né, porque muitas coisas que você aprende na teoria, depois experimentando na prática, consegue lapidar e até às vezes melhorar. É o que acontece em alguns casos com relação ao Felipe Luiz, né, já que ele teve vários treinadores como referência na sua carreira. Podemos citar, por exemplo, o Simeone, e a gente vê, e ele mesmo fala sobre isso, né, que tem um pouco do trabalho de cada um dos treinadores que ele teve a oportunidade de trabalhar como jogador. Os 3 destaques que eu separei, um de cada setor da equipe do Flamengo. Eu poderia ter colocado também o goleiro Rossi, que é um goleiro experiente, um bom goleiro. O Matheus Cunha, reserva dele, também é um bom goleiro. Mas eu vou colocar aqui, até representando a dupla de zaga, que hoje é uma das melhores do futebol brasileiro, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Os Léos. O Léo Ortiz, que é um jogador que no início da sua trajetória no Flamengo chegou até a atuar como volante, agora fixado, né, na zaga,
chegou agora a atingir nível de seleção brasileira. É um jogador que eu destaco entre os defensores do Flamengo, né? Que agora soma-se a eles também o Danilo, ex-Juventus da Itália. Vou falar agora primeiro do Bruno Henrique, o jogador com uma grande história, uma grande trajetória na equipe rubro-negra. O Bruno Henrique, que com 34 anos não perdeu ainda sua velocidade, seu faro de gol, sofre com algumas contusões, mas o que é normal, né, até mesmo independente da idade, é um atleta que se adaptou agora também na ausência do Pedro, jogar como um jogador mais avançado da equipe. Não dá nem para dizer que é como exatamente um centroavante, porque a movimentação do Bruno Henrique faz com que seja muito simplório indicar ele apenas como um centroavante nas partidas em que ele atua, né? Ele abre espaço para jogadores que vêm de trás, ele abre de um lado, ele abre do outro, né? Lado direito, lado esquerdo, e também em jogadas por dentro, né? Fazendo realmente a função de 9. No centro da tela está o que eu considero hoje o principal jogador da equipe do Flamengo, Gerson, que atua em 3 funções diferentes com o treinador Felipe Luiz, né? Faz um lado direito, claro que puxando para dentro, né? Jogando de pé trocado como um meia aberto, né? Deixando o corredor para utilização de Wesley. Atua também ao lado do volante, seja o Pulgar ou outro que esteja atuando ali na volância, se é que podemos chamar assim, e também adiantado na frente de 2 volantes, no 4-2-3-1, ou seja, vai ficar melhor compreensível na hora que eu mostrar no campinho digital para vocês, beleza? Como o Flamengo não tem contratações recentes que não atuaram ainda, né, como alguns outros clubes que eu fiz aqui no guia, eu acabei colocando, para não deixar essa tela ausente, os 2 jogadores que foram contratados, talvez podendo ser considerados de maior destaque, né? O Juninho, esse atacante que, até na ausência do Pedro, a expectativa era que pudesse atuar por ali, já fez alguns gols, não conseguiu ganhar essa titularidade, mas é mais uma opção para o treinador Felipe Luiz. E o ex-lateral, podemos dizer assim, hoje zagueiro, né, já que ele mesmo se pronunciou dizendo que quer ser fixado como zagueiro, o Danilo, que dá uma possibilidade de atuar com 3 zagueiros sem perder dinâmica a equipe do Flamengo, pode também fazer o volante, né, ou aquele zagueiro que se torna volante, assim como o Léo Ortiz, já por ter atuado na função, mas vejo o Danilo com mais, digamos assim, possibilidade de um melhor desempenho, né, por ter atuado, inclusive, assim como volante, saindo até um pouco mais pelo lado direito, né, como quase um camisa 8 nos tempos de Santos no início da carreira, né, atuava de lateral e também no meio campo. Hoje não quer nem mais atuar de lateral, mas é claro que numa emergência ou circunstância de jogo pode ser que ele feche um dos lados, mas vai brigar por uma vaga de zagueiro ou fazer com que o Felipe Luiz atue com 3 zagueiros, assim a possibilidade do Danilo ser titular fica ainda maior. Nas apostas, eu preciso esclarecer aqui que o Flamengo faz isso, e eu acho isso muito interessante que o Flamengo faz, inteligente, inclusive, porque não atrapalha que ele seja campeão estadual, por exemplo, né? O Flamengo utiliza muitos jogadores jovens no período do Campeonato Carioca, né? Podemos fazer aí uma analogia com o laboratório, mas eu separei 3 jogadores, mas eu poderia colocar aqui, gente, sem nenhum exagero, uns 7, tá? E sem considerar, por exemplo, o Matheus Gonçalves, que é um jogador que já vem atuando, né, em temporadas anteriores, né, o Canhotinho, que joga pelo lado direito do ataque, muito bom jogador. Esse ano fez um baita de um golaço já. O Everton, né, o volante, que também já atuou, inclusive como titular da equipe do Flamengo, já vem atuando há mais tempo. E o Cleiton, zagueiro, né, que joga pelo lado esquerdo. Eu coloquei até o João Souza, porque o Cleiton tem um pouco mais de idade, né? O Lucas Vieira, que está na tela aí com o meu campista, e o João Souza, zagueiro, tem 18 anos, né? O Lucas Vieira, apesar de ainda poucos os flamenguistas, né, que não acompanham o base, pode ser que não conheçam ainda esse jogador. Toda vez que fui jogar na equipe do Sub-20 do Flamengo, nas categorias de base do Flamengo, eu gostei desse atleta. É um atleta que pode ser que, né, no transcorrer aí da temporada tenha oportunidades, e também não impede que ele jogue pelo Sub-20 do Flamengo, que atua no Brasileirão, assim como fez o Lohan já esse ano, né, que é um dos meias, que pode ser que seja alçado novamente ali a brigar por uma convocação para o jogo, já na ausência do Arrascaeta, que a gente já vai falar. O João Souza é mais um zagueiro, né? O Pablo, por exemplo, que ainda consta fazendo parte do elenco do Flamengo, vocês vão ver no campinho que eu até descarto ele, porque não deve ser mais utilizado. O João Souza está ali entre os 5 zagueiros que podem ser utilizados pela equipe do Flamengo de Felipe Luiz, tá? O Wallace Ian é um pouquinho mais velho do que os outros dois, tem 20 anos.
É um jogador que também, até pela ausência do Pedro e de alguns jogadores que podem para o departamento médico ser suspensos, pintar algumas vezes no banco do Flamengo e até ter oportunidades em minutagem durante o ano, já que teve isso já. Posso até citar aqui para vocês, ó, deixei uma tela aberta sobre o Alacian, porque eu fui conferir a altura dele, até está sem algumas outras informações. Ele tem 1,82 m, né? Esse ano, de 7 partidas, ele fez 4 gols e deu 2 assistências, ou seja, né, já deixa de ser até uma aposta para ser realidade na medida que ele vai dando resultado, né? Retorno técnico para a equipe rubro-negra. No DM do Flamengo, né? Eu até fiquei curioso de saber a situação específica de cada um, né? O Vina, que vem numa contusão há um certo tempo, o Vina seria, né, um dos jogadores a serem utilizados com certeza na lateral esquerda do Flamengo. Ele, jogador até de seleção, né? O Vina, hoje, né, no Flamengo, você vê que joga Alexandro, tem Ayrton Lucas, e o Vina, né, até pela sua contusão e esse tempo fora, né, segue no departamento médico. O Pedro atacante, o que eu li é que ele volta agora no mês de abril, o que é uma boa para a torcida do Flamengo, né, para ficar contente, já que o seu artilheiro, né, durante o período que esteve apto a jogar, né, Pedro faz falta, de querendo ou não, porque o Flamengo acabou não trazendo um grande nome para essa função, né? Fez com que o Bruno Henrique jogasse por ali, trouxe o Juninho, que digamos que não é um cara da prateleira do Pedro, podemos dizer assim, mesmo o Pedro sendo um jogador que para muitos é criticado por não ter ido bem na Europa, né? Mas a gente está falando de Campeonato Brasileiro, e aqui em território nacional o Pedro vai muito bem. O Arrascaeta, que teve confirmada uma lesão, né? Não sei o tempo de retorno ainda, mas o Arrascaeta não deve estar disponível para a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Separei aqui como padrão nas outras apresentações alguns campinhos, esse aqui gerado automaticamente pelo software, tá? E até a gente poder abrir o campinho que eu posso manipular as peças. Tá? Aqui é só para mostrar para vocês que o Flamengo segue o padrão e predomina muito o uso do 4-2-3-1. O que altera um pouco o modo de jogar são as características dos jogadores usados em devidas posições. Por exemplo, nesse jogo, o Gerson está jogando mais recuado, né, ao lado do Pulgar, que é volante. O Gerson que atua, como vocês vão perceber, em outras funções. O Arrascaeta, né, que no jogo sem bola participa pouco, né? O volante adversário costuma ter um pouco de liberdade quando joga o Arrascaeta por ali, né? Precisa ter um reforço ali dos companheiros para fechar esse meio campo. O Plata aberto pela direita, o Luiz Araújo pela esquerda, né, os dois canhotos, e o Bruno Henrique mais adiantado. O Wesley numa lateral, e nesse jogo teve que improvisar o Varela, que é lateral direito, na esquerda. A zaga que eu citei dos Léos, né, Léo Ortiz e Léo Pereira, com o Rossi no gol. Esses são 4 jogos atrás, tá? Contando do mais recente ao anterior. Esse já é o antepenúltimo jogo do Flamengo, né? Vocês podem ver que o que mudou. Entra De La Cruz, que é digamos até que é um meia, né, recuado aqui para a função como o Gerson, um cara que tem dinâmica, mas não é um armador como o Gerson, é um cara que conduz mais a bola, chega no ataque com facilidade, mas é um outro estilo, e o Gerson está deslocado para a ponta direita. Mais uma vez o Varela improvisado na lateral esquerda, Bruno Henrique como centroavante, mantendo o 4-2-3-1. Chegamos no penúltimo jogo, né, o jogo contra o Fluminense. A equipe do Flamengo mais uma vez repete, dessa vez praticamente os mesmos jogadores. Deixa eu só conferir uma coisa. Só mudou aqui no ataque, né? O Bruno Henrique não jogou e jogou o Plata, um jogador de mais do lado de campo, mas como o Flamengo joga um esquema meio que com um centroavante que flutua muito, né? Que não guarda a posição, o Plata se adaptou ali, mas não é a mesma característica do Bruno Henrique, tá? Até com relação à estatura. E aí tá o Alexandro na lateral esquerda, que deve ser o titular da equipe. O Alexandro, muito tempo de Europa, né, seleção brasileira e etc, conhecido aí de todos. E aqui é o último jogo do Flamengo, mais uma vez o 4-2-3-1, repetindo, né, a mesma formação, né, o Wesley na direita, o Alexandre na esquerda, enfim. Vou colocar agora aqui para vocês o grande campinho do Tactical Pad, e agora que é naquele momento que quem viu outros vídeos do guia, né, em que o campinho está confuso, cheio de bolinha, que são a representação dos atletas, e aí eu vou tirando eles para ficar mais claro, né? Só para ir explicando dessa forma, eu acho que fica mais didático, né? Aqui no gol, o Flamengo tem
o Rossi como titular e o Matheus Cunha, né? Matheus Cunha, que inclusive é um dos goleiros brasileiros mais, digamos assim, monitorados aí pelo mercado europeu, pela sua a faixa etária dele, né, de idade, e a questão também de que joga bem com os pés, boa estatura, ele é um cara promissor, né? Não é mais tão jovem assim, né, como quando apareceu, obviamente, mas é uma opção muito boa que o Flamengo tem, além do Rossi, né? Então eu vou tirando aqui algumas opções. Lateral direito, Wesley, e o Varela brigou pela posição. No momento, o Wesley está na frente. Lado esquerdo, o Ayrton Lucas, que já foi titular, né? Está até escrito com a camisa 6. Deve também ser preterido com relação ao Alexandre, mas vocês podem ver que as opções são boas, né? É uma briga pela posição. Na zaga, um pouco menos entre Cleiton e Léo Pereira, né? Os canhotos aqui, mas o Danilo é sombra para os dois zagueiros, né? Eu acho que o Danilo é o reserva imediato de ambos, né? Quando não jogar o Léo Pereira, ele faz o lado esquerdo, quando não jogar o Léo Ortiz, ele faz o Léo direito, lembrando que ele pode também fazer um terceiro zagueiro, tá? Danilo. No meio campo, o Alan, né? Um jogador que é um jogador que tem investimento envolvido, né? E o Everton, que é aquele jovem que eu citei há poucos instantes aí durante este vídeo, né? Os jogadores que fazem sombra. Por exemplo, aqui no caso, eu coloquei o De La Cruz com o Pulgar, tá? Com o Gerson aberto pela direita, mas podemos considerar o Gerson também um jogador que atuaria em outras funções, como eu mostrei para vocês, mas dessa forma é só para poder apresentar para vocês o elenco do Flamengo e as suas opções, né? Chegamos aqui do lado esquerdo, muito distinta a característica de Matheus Gonçalves e Gerson, mas são dois canhotos jogando pelo lado direito. O Gerson afunila, né, e busca muito mais a armação de jogadas, e o Matheus Gonçalves é muito mais, digamos, agudo, né, para enfrentamento 1 contra 1, para drible e para jogadas mais próximas à área, né, uma opção que o Flamengo tem. O Flamengo, na posição do Arrascaeta, eu até propositalmente deixei ele sozinho, sem outro jogador, porque é onde eu acho que o Flamengo carece, né, talvez de uma contratação, que se não fizer na janela de exceção agora, nesse momento, onde só pode contratar jogadores que atuaram em outros estaduais ou que estão livres, né, rescindiram o contrato antes do fechamento da janela, mas as melhores opções, talvez, que o Flamengo pudesse contratar, acaba ficando disponíveis, né, ou possíveis, no caso, melhor dizendo, na janela de meio do ano, né, aquela janela que o Flamengo teria que esperar, né, se não me falha a memória mais uma vez, são 9 jogos até a abertura dessa janela, que agora teve o negócio do Super Mundial, eu fico meio confuso. E vai ter agora no meio do ano, né? Então, na ausência do Arrascaeta, eu vou até, pela questão da contusão que eu citei, vou centralizar o Gerson, tá? Que é o mais provável a suprir a ausência do Arrascaeta na função. Fica um pouco diferente, o meu campo fica com um pouco mais de pegada, com mais... um jogador mais que ocupa mais esse espaço realmente de meio campo. O Arrascaeta acaba chegando como segundo atacante muitas das vezes. Não que o Gerson não pise na área, mas são bem diferentes, né? Atacantes de lado de campo, né? O Luiz Araújo joga de ambos os lados, tá? O Plata também é atacante de lado de campo, tá? Então ele tá aqui no ataque porque substituiu o Bruno Henrique, mas podemos considerar, assim como o Bruno Henrique também pode fazer lado de campo, né? Juninho um pouco menos, mas vamos colocar, né, esses jogadores que são os principais jogadores de lado de campo do Flamengo. O Luiz Araújo, com certeza, eu vejo como hoje no momento titular, um jogador que tem um poder de decisão muito bom, né? Que é uma característica de alguns jogadores do Flamengo, né? O Everton está um pouco preterido, um pouco atrás nesse momento, até inclusive do Michael, que é um outro jogador para entrar no segundo tempo e tocar fogo no jogo, mas a princípio eu vou colocar, né, o Plata e o Luiz Araújo, mas vamos imaginar, né, para segundo tempo tu ter Michael e Michael e Michael e Everton, né? Cebolinha, não é para qualquer time, né, gente? Vamos ser sinceros, são dois jogadores que seriam titulares em mais de 50% dos clubes aí de Série A e que, né, são opções segundo tempo na equipe do Flamengo. Vou deixar eles de ladinho aqui. No ataque, a princípio, Bruno Henrique, mas, né, Juninho como uma opção, o jogador foi contratado, e o Pedro, né, retornando, pode fazer com que haja uma mudança, né, substancial no Flamengo, né, trazendo o Bruno Henrique para um dos lados do campo, ou até mesmo mudando um pouco o esquema do Flamengo, né, podendo fazer 2 jogadores por dentro. Não é algo que foi utilizado, né, por exemplo, durante esse ano aí de início, né, como o plano de jogo do Felipe Luiz, mas enfim, o Pedro retornando à sua boa forma deve realmente
brigar por espaço na titularidade da equipe do Flamengo, né? Fazendo aquela situação que eu fiz de outros times, né? Vamos imaginar o Flamengo na fase ofensiva, tá? Plata e Luiz Araújo, jogada lá, fecha o lado contrário com certeza. O Plata pode ser opção aqui para uma jogada de 1-2, né? O Gerson não entra na área como a Arrascaeta, mas lado contrário aqui, o Alexandro, né? Pode, com certeza, no momento de cruzamento entra um terceiro na área, né? O Gerson, por exemplo, tem uma estatura muito acima do De La Cruz, que tem menos de 1,70 m, né? Então, lembrando, né, sempre que a maioria das equipes brasileiras, né? Vamos fazer o desenho direitinho para não confundir, né? Vamos imaginar, né, que o Flamengo faça quase que um 2-4-4, né? Que é praticamente que muitas equipes brasileiras acabam fazendo no momento ofensivo, né? O Gerson, como sai para flutuar, né? Uma fase, não vamos dizer de cruzamento, quando se forma a área, né? Quando os jogadores chegam na área. Eu vejo que o Flamengo ainda tem uma situação de aproximação para jogo, né? Não fica muito naquela de querer empurrar a última linha do adversário, né? Com o Gerson, principalmente, ele vem jogar, né? Então, a gente imagina até que o Flamengo faça losango de ambos os lados, os jogadores dessa característica, né? O Wesley ataca, vira muito mais ponta do que o Alexandre do outro lado, até por uma questão de estratégia do time, mas se jogar com 2 pontas, vai precisar ter um melhor equilíbrio, né? Porque isso acontecia muito mais de um lado direito que do lado esquerdo, quando era o Gerson aberto pela direita. Na ausência do Arrascaeta, o Gerson vindo para a meia central, vai diminuir um pouco essa incidência. Então, a equipe do Flamengo tem essa característica, ó, você vê que forma um losango de um lado, vamos dizer que agora a bola está com Alexandre, né? O Luiz Araújo abre e tal, o Gerson balança para cá e tenta novamente formar losango. O que é esse losango? É jogo de aproximação, tá, gente? O Flamengo é um time que utiliza também, às vezes, de um lançamento, uma ligação direta, utiliza, mas pela característica dos seus atletas, todos jogadores técnicos, né? Jogadores que finalizam de fora da área. O próprio Wesley, que não tem tanta essa característica, fez gol de fora da área no Fla-Flu. Então a equipe do Flamengo, como busca essa aproximação, não tem tanto aquela característica que a gente vê em muitos times de querer fazer 4 jogadores empurrando 4 da última linha, como se isso fosse suficiente para formar uma grande organização ofensiva, né? Eu, por exemplo, vejo com grande mérito que o Felipe Luiz faz de reconhecer a característica dos seus jogadores e propor para eles, né, um jogo que possa eles tirar a melhor performance de cada um, né? Um jogo de força, por exemplo, com esses jogadores do Flamengo, né, um jogo de mais contato, um jogo de lançamento, um jogo aéreo, não combina muito com essa equipe do Flamengo. Não que sejam jogadores baixos, tá, gente? O Alexandro, o Wesley é o mais baixinho aqui. E os atacantes, né? O Plata, o Luiz Araújo não é tão alto. Agora, Bruno Henrique, Gerson, Pulgar, são todos jogadores com uma boa estatura. Então, não é que é um time frágil fisicamente, não é isso. É característica dos jogadores do Flamengo fazem com que o Felipe Luiz busque essa alternativa de jogo, né? Isso eu considero um bom papel de treinador, né? Não adianta ele ter um esquema pronto na cabeça, chega na hora, falta os ingredientes ali, ele não consegue, né, fazer, porque justamente jogadores de característica diferente do que ele quer propor para a equipe. No momento defensivo da equipe do Flamengo, eu senti em algumas partidas, além do jogo aéreo de algumas equipes forçarem em cima de cruzamentos em cima do Wesley, por ser o mais baixo da linha de defesa, né? Então, por exemplo, se você enfrenta um time, por exemplo, no caso do que eles vão enfrentar uma equipe que tem um centroavante, como no caso do Vasco, tem um Veguete, o centroavante acaba ocupando esse espaço, buscando disputar jogo aéreo com o mais baixo da linha de defesa, no caso, o Wesley, né? A equipe do Flamengo, na recomposição, como ele ataca com os jogadores, muitos chegam na frente, como até o próprio De La Cruz, que nesse desenho aqui está como volante, a equipe do Flamengo, nos momentos eu vi falhando, tá, na recomposição pelo lado do campo, na transição defensiva. E isso também acaba acontecendo algumas vezes, até por desconcentração, porque o Flamengo fica mais com a bola que todos os seus adversários praticamente. O Flamengo tem uma média de posse de bola, vou pegar até minha cola aqui, de 62% na temporada, né? E acertando 88% dos passes. É o maior percentual de acerto entre os times que eu fiz o guia até então, tá? O Flamengo finaliza 15 vezes por jogo no gol adversário e permite que os adversários finalizem
apenas 7 no seu gol. Isso é um bom número, né? Porque, por exemplo, as equipes em média não chegam a 50% de aproveitamento nos chutes. Então, se uma equipe, por exemplo, necessita de 6 chutes no alvo, em média, ou 5 chutes no alvo, em média, para converter em gol, pelos números, ele não faria gol no Flamengo, tá? Porque desses 7 finalizações em média que se fazem no gol do Flamengo é com um percentual de acerto. Deixa eu ler aqui para não falar errado para vocês, tá? Porque já viu, né? Desinformou. Outro dia, no vídeo do Grêmio, eu não sei de onde que eu confundi Dinamarca com Suíça, né? Um atacante dinamarquês, falei que o cara era suíço. Aí fica difícil, né? Por isso que eu tô preferindo conferir aqui, para não falar errado para vocês, né? Até quero conferir uma outra situação aqui do Plata, que eu falei da estatura dele, eu não me recordo exatamente. É 1,78, não chega a ser exatamente um jogador baixinho, né? Espera só um momento que eu vou abrir aqui, porque eu preciso abrir as estatísticas, demora um pouco para consolidar os dados. Pronto. Então, ó, a média de acerto dos adversários do Flamengo foi de abaixo de 1/3, cara, 30% apenas. Ou seja, né, a cada 3 chutes, 1 vai no alvo. Digamos que se você permite só 7 chutes no seu gol, você tem meio caminho andado, né? Aí basta que seu ataque funcione. Então, na questão de scout, em números, o Flamengo tem uma equipe, na teoria, não vou dizer que está próximo da perfeição, porque isso, não, na verdade, não existe. Mas está num caminho certo, né? De fazer uma equipe equilibrada, porque às vezes quando você olha o time do Flamengo, você pensa, mas esse time não defende, ele defende atacando, gente. A equipe do Flamengo, ela consegue, vou até mais uma vez voltar aqui no uso do campinho, a equipe do Flamengo consegue fazer algo, né, que eu acho que é o melhor dos cenários. Quando se fala de posse de bola, muita gente pensa, posse de bola só não é o suficiente. Não é mesmo. Agora, a posse de bola ofensiva, que é quando você troca passes, né, com teus zagueiros lá em cima, né, lá no meio campo, né, o teu goleiro podendo ficar adiantado aqui para uma 10ª emergência. Você tá ali, ó, teus laterais estão lá em cima batendo com o lateral adversário, né? Poxa vida, a equipe que faz isso aqui, que consegue trocar passe, retendo a bola no campo do adversário, ela tá atacando e tá se defendendo. Por quê? Porque ela tá deixando a bola longe do seu gol e o adversário tá todo aqui atrás. As equipes que enfrentam o Flamengo voltam com os 10 jogadores para trás da linha da bola, né? Não tem ninguém que deixe um centroavante, por exemplo, aqui onde tá a bola. Sabe, no momento que o Pulgar tá com a bola, não, o centroavante tá voltando aqui do adversário. Então, é claro, o Flamengo precisa dessa paciência, tem essa técnica, né? Os jogadores têm essa habilidade de conseguir reter a bola no campo de ataque e reter a posse no campo de ataque, o que faz com que não deixa de ser um bom sistema defensivo, né? Aliás, o melhor deles, né? Se você tá com a bola, você não vai sofrer o gol, mas não é tá com a bola tocando passe aqui, tá, gente? É muito diferente você dizer assim, meu time tá com mais posse de bola. Aí tu olha onde tá sendo trocado os passes e o mapa de calor, pô, teu time tá tocando passe aqui, recuando a bola pro goleiro e volta no zagueiro, e o zagueiro apertado toca pro lateral, que aí daqui retorna de novo, e às vezes o time adversário, como muitos times brasileiros não fazem pressão mano a mano, né? Nem a seleção brasileira faz isso. Então acaba que o Flamengo consegue trocar passe, né? Mas o ideal, e é o que o Flamengo faz, ele faz isso no campo ofensivo, tá? Eu citei sobre a questão do jogo aéreo em cima do Wesley, né? Que é algo que os times adversários tentam fazer. A transição defensiva do Flamengo, que dependendo da sua formação que tiver em campo, por exemplo, se tiver o Gerson aberto pela direita, mesmo que ele venha fechando pelo meio, é diferente o comprometimento defensivo dele e do Plata, por exemplo, ou do Luiz Araújo, que às vezes numa terminação de jogadas vão ter que percorrer o campo todo, porque estão aqui, ó, né? Putz, vão ter que voltar para fechar a linha. É diferente do jogador, por exemplo, no caso do Gerson, que ele é muito mais o arco para dar o passe do que a flecha para receber o passe. Certo? E aí, flamenguista, o que você achou? E aí, torcedor rival, o que você achou? Flamengo chega, não chega? Eu considero o Flamengo um dos prováveis, né? Que brigarão pelo título brasileiro desse ano, por conta de tudo que eu expliquei aqui, né? Das peças que tem à disposição, da maneira como pensa o treinador, porque o Felipe Luiz, diferente de boa parte dos times do Brasil e do pensamento dos treinadores brasileiros, principalmente, ele busca muito a intensidade.
A intensidade, um time que se mantenha competitivo durante toda a partida, que não fique uma hora satisfeita com o resultado ou entre na zona de conforto. Então isso talvez seja um dos maiores méritos da equipe treinada pelo Felipe Luiz. Beleza? Curte aí, que é de graça. E se você gostou realmente, divulgue para seus amigos nos grupos que falam de futebol ou para aquele seu amigo flamenguista, tá certo? Esse vídeo aí do Flamengo, né? Em alguns eu presto aí uma homenagem, mas nesse caso aqui em específico teria tanta gente para falar, para poder citar aí com relação ao Flamengo, vai para o cara mais idolatrado e com razão por todos os flamenguistas, e eu, como todos sabem, santista, também tive como ídolo durante a minha infância, que é o grande Arthur, né? Quem é o grande Arthur? É o Zico. Toda homenagem que é feita para o Zico me deixa muito satisfeito, e essa é só uma bem singela, oferecer esse vídeo, dedicar ele ao grande Zico. Um abraço para vocês, até a próxima. Logo mais tem mais um vídeo na QTV sobre o Guia do Brasileirão. Valeu!